Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. E ao longo do mês de julho estaremos na segunda temporada do programa e o assunto de hoje são os desafios para a reconstrução do setor do comércio aqui no estado. Para falar desse assunto, está hoje comigo aqui Otelmo Dreves Júnior, do Grupo Eleva, que é um hub de soluções para o varejo. Boa tarde, Dreves. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. É um prazer. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Gente, muitos de vocês já devem ter visto o Dreves em algum lugar. Ele, durante muito tempo, esteve à frente do Grupo Lebes e agora ele enfrentou um baita de um desafio que é ajudar muito mais pessoas, né? Conta essa transição e depois a gente vai falar também, é óbvio, não tem como escapar do assunto, que foram as enchentes, onde o grupo foi atingido e o Júnior foi para a linha de frente, né? O grupo todo, e ele, como pessoa, fez uma diferença grande. Já acompanho há muito tempo o Dreves e hoje a gente vai compartilhar contigo o que está sendo feito na prática para ajudar muita gente. Primeiro, essa transição, um pouco da tua história, né? Que tu é um cara novo, mas o que aconteceu e como é que tu tomou essa decisão? Boa, Márcio. Primeiro que foi a transição mais difícil da minha carreira, onde eu tinha uma carreira praticamente consolidada dentro da empresa, assumindo a área de marketing, vendas e o RH, né? Então, eu tinha bastante autonomia, não posso falar nada. Hoje, meu pai é o presidente do grupo, né? Cujo tem o mesmo nome que eu. E, enfim, foi muito bom os desafios. Tive 12 anos de história e eu senti que eu precisava me desafiar um pouco mais, abrir a cabeça para o mercado, tentar enxergar um pouco o que tem, né, lá fora. E aí, né, Márcia, a gente fala muito da questão do propósito. Eu sempre tive essa questão de poder ajudar as pessoas, né? Tu já me viu em palcos, dando palestras. Sim. Lá na empresa mesmo eu tive muita oportunidade de dar treinamentos internos, né? Então a gente sempre teve essa veia, assim, de formar gente dentro de casa. Perfeito. E então eu quis trazer isso também para fora, já que era uma coisa que sempre me satisfez, né? Que eu gostei de fazer. Eu assim, cara, vou buscar alguma coisa muito parecida com isso lá fora. E aí, então, montei um programa de mentorias. Então, hoje eu ajudo empresários, lojistas, né? Principalmente quem está no varejo, quem tem loja física e está com esse desafio do dia a dia, eu tenho ajudado eles também a prosperar. Então, na verdade, o que eu acabei fazendo, Márcio? Eu juntei todos os métodos, processos, tudo o aprendizado que eu tive nessa carreira, né, copiando muita coisa de grandes consultorias que prestaram serviço para a Lebes. Eu coloquei tudo num liquidificador assim, e acabei criando um método único, diferenciado, que é o que eu acredito que realmente é o que dá certo, né, de quem tem a barriga no balcão lá. Então eu estou trazendo esse passo a passo aí para o varejo, para quem quiser também prosperar ainda mais. Então, vamos entrar no detalhe disso, porque muita gente que está assistindo agora é do comércio ou tem um parente, um amigo que está no comércio, né? Ainda mais nesse momento do Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas sentiram os impactos na pele, que foi o caso, né, do grupo que sempre atuou, e como vocês estão conseguindo sair de lá. A gente entra no método. Me conta, cara, estava tudo certo para lançar a tua empresa na Feira Brasileira do Varejo. Eu já estava com primeira fileira lá para estar contigo, já tinha até confirmado, né, de ir lá contigo, já vinha te convidando para o Poder RS, para outro programa, né, que acontece um pouquinho, né, num horário um pouquinho mais à tarde, mais à noite. Mas aí veio a enchente, adiou, né, o lançamento e tu foi para a linha de frente. Cara, como que foi essa experiência e como é que tu fez para ajudar muitas pessoas durante a crise? Eu acho que o mês de maio foi um mês completamente atípico, né, Márcio? Onde a gente tinha uma programação, inclusive de lançar esse meu novo... Até estava em dúvida de como é que tem me chamar aqui, se é ser CEO do Grupo Eleva, né? Pô, o pessoal nem sabe o que é o Grupo Eleva ainda, mas a gente está aqui, então. Esse grupo, na verdade, nem foi lançado ainda. Ele estava previsto para o mês de maio na FBV. E aí veio a enchente e mudou completamente nossos planos e não tinha como ser diferente, né, Márcio, da gente vestir o nosso chapéu aqui de ajudante, de poder ir para a linha de frente e ver realmente quem estava mais precisando nesse momento. A empresa, né, a Lebes, ela também foi muito prejudicada
e teve que realmente, a prioridade foi acolher todos os funcionários que foram prejudicados naquele momento e ainda estão tendo ajuda, né? E aí depois, claro, a gente olhou para o mercado, eu fui para frente como pessoa física mesmo, para realmente ajudar essas pessoas. E aí, deve ter acontecido contigo, mas lá no início, a gente sai que nem barata tonta, né? Querendo ajudar todo mundo de um jeito ou de outro. E aí que eu comecei a identificar, Márcio, que tinha algumas pessoas que adotaram algumas causas, né? Um adotou a causa PET, outro adotou o pessoal que tem deficiência, outro adotou pessoas com mais dificuldade. E eu adotei os empresários, lojistas que sofreram na crise e foi esse o público que eu resolvi ajudar, né? Que foram afetados também, que tiveram perdas enormes, suas lojas todas danificadas, né? Imagina, com baixo d'água. Tenho certeza que muitos lojistas aqui, né, que foram também afetados, não diretamente, mas também indiretamente, com baixo fluxo. E aí, né, Márcio, é aquela coisa, a gente não pode administrar a nossa empresa do mesmo jeito que a gente vinha administrando antes. Então, muito repentino, a gente acabou montando um programa de gestão de crise para esse empresário que foi afetado pela enchente. Muito bom. O como lida, né, com todos a gente chama os stakeholders, né, mas é como lida com os fornecedores. Como que a gente lida com os funcionários? Como que a gente lida com os clientes? Perfeito. Então, o empresário ficou muito paralisado naquele momento, não sabendo como lidar com aquela situação. E aí a gente veio com conexões, conectando com outros empresários também, que é um pouco do papel da mentoria, é isso, né? Claro. Então, foi um programa muito legal que tem ajudado bastante esses empresários. Cara, a gente vai esmiuçar bem isso, mas ali em Eldorado, né, onde fica a matriz de vocês, foi muito atingido, não tinha nem como chegar, né? Como que foi nesse momento para os funcionários de vocês, né, e do grupo? E os condomínios ali também foram atingidos, vocês literalmente viveram o epicentro do furacão. Mas a tua ajuda não se limita ali, né? Porque no digital tu consegue atingir todo o Rio Grande. A gente fala da região metropolitana, mas quem está nos assistindo pelo YouTube consegue ver do Japão o legado que vai ficar, né? Como que foi? Vocês que já vieram também de uma experiência de pandemia, onde vocês foram super inovadores, conseguiram colocar a loja dentro da casa das pessoas, não ficaram só na questão física. E na época eu lembro de acompanhar vocês, falavam que as lojas todas iam acabar, né? Os estádios de futebol nunca mais iam encher e os shows iam ser tudo virtuais e o mundo ia ser só metaverso. O metaverso já está aí, está acontecendo e cada vez mais, mas não se configurou aquelas previsões. Como que tanto da pandemia agora vai ser a experiência na vida real para cada vez mais as lojas se fortalecerem? O que eu acredito, né, Márcio, é justamente quando tu consegue trazer o melhor do mundo digital para potencializar a tua loja física e a tua loja física para potencializar a venda do digital. E eu vou te dizer o seguinte, Márcio, que muitos lojistas, eles nem sabem que não sabem do digital. Então, a maioria dos lojistas, pelo menos que eu conheço e que eu tenho visto agora no mercado, são lojistas que dominam muito do ponto físico, da venda, do jeito mais tradicional de se vender, né? De esperar muitas vezes o cliente vir na loja. Mas o que eu estou trazendo aqui é justamente como é que a gente pode usar o digital a nosso favor para vender pela internet. Não é só vender pelo e-commerce, vender por marketplaces, que é o que a maioria das pessoas falam, né, quando falam em venda digital. Não, como é que a gente usa o digital para realmente gerar demanda para a tua loja física, né? E aí que está o grande segredo para conseguir potencializar e sobreviver, mesmo com uma loja com portas fechadas, mesmo com pandemia, mesmo com enchente, as vendas elas não param. Porque tu tem um processo, porque tu tem um jeito já e tu aprendeu. Se é que dá para dizer que graças à pandemia a gente aprendeu um novo jeito de buscar a venda. Perfeito, né? Cara. E isso, hoje entrando no teu método, ele tem alguns pilares, como é que o lojista que começa a aprender
como reconstruir, e aquele que não foi atingido, como seguir crescendo, né? Porque uma empresa que parou no tempo, ela vai, obviamente, cair, não tem como estabilizar. Então, como que está funcionando e como tu consegue ajudar esse cara que está ávido e que muitas vezes não estudou, não teve recurso, não conseguiu ter as experiências que vocês tiveram de um grande grupo? E mais uma pergunta, esse teu método funciona para pequeno, médio e grande? Como é que ele é? Boa. São 2 programas, né? Primeiro que é o programa de gestão de crise, que ele foi criado só para os lojistas afetados, e daí é um programa de, teoricamente, 2 meses. Ele é bem rápido, tem uma cadência bem boa. E o meu método é para o jeito de tu trabalhar, buscar venda, e que ele funciona para não só para quem foi atingido, mas para quem, né, é lojista do Brasil inteiro que está aqui nos assistindo. Esse programa, o nome dele é MVP. Que, na verdade, é marketing, vendas e pessoas. Boa. Então, ele tem muita analogia também, né, Márcio, ao minimum value product, né, que é o testar, errar pequeno, até acertar a mão, e aí depois tu bota para acelerar o teu negócio. Então, ele é baseado em 5 pilares, tá? Onde o primeiro pilar é o bases e fundamentos, que eu chamo, onde a gente acaba definindo, né, e alinhando as expectativas. Então, eu não sei trabalhar sem meta, também é assim, né? A gente precisa de um objetivo, e eu digo, né, a gente não trabalha só com uma meta oficial, a gente trabalha com uma meta desafio e uma meta superação. Então a gente vem destrinchando essas metas, né? Márcio, quanto é que tu vendeu no ano passado? Vendi 1 milhão. Beleza, quanto tu quer vender nesse ano? Vamos alinhar isso. É 1 milhão e 100? É 1 milhão e 500? É 2? Né? Poxa, baseado nisso, a gente vem destrinchando isso mês a mês, semana a semana, dia a dia, loja a loja, vendedor a vendedor. Fracionado. Então, eu digo que o resultado do ano, ele está na soma de todos os meses. O resultado do mês, ele está na soma de todas as semanas. Direto. E o resultado da semana está na soma diária nossa. Então, a gente precisa ter essa clareza. O vendedor precisa ter essa clareza de quanto que ele precisa vender hoje. E aí, a gente precisa dar ferramentas para ele buscar por conta. E aí já começa a menos donodependência. Então, isso que começa a ter essa transparência com os colaboradores. Então, esse é só o primeiro pilar. Boa, eu vou pedir uma pausa para o primeiro pilar, para a gente fazer um break e voltar com os outros pilares. Boa. E deixar o pessoal na expectativa. Pessoal, o Multicidades faz agora um rápido intervalo e logo a gente volta com um debate sobre como fazer o varejo se reerguer aqui no estado com Drebs Júnior. Estamos de volta com Multicidades e hoje o tema é o setor de varejo e sua reconstrução aqui no estado no pós-enchente. E eu estou aqui com Drebs Júnior, que durante muito tempo eu acompanhei o trabalho no Grupo Lebes e agora ele se lançou para ajudar mais comerciantes, mais lojas, com todo o know-how, como ele falou no bloco anterior, bateu no liquidificador, tudo que funciona na prática e resumiu isso em passo a passo. Falamos do passo número 1, que são as bases, e agora até o 5º passo, como que funciona, Júnior? Bom, Márcio, o passo número 2, o pilar número 2, ele é a construção, Márcio, do calendário promocional anual. Ou seja, esse calendário milionário. Eu me proponho sempre a vir com ações que vão realmente ser muito relevantes para o negócio. A gente não fica olhando muita picuinha, coisas pequenas. A gente vê só ações que realmente vão impactar no resultado do teu negócio. Para quem, Márcio? Para quem ali tem um faturamento de mais ou menos 100 mil por mês, já começa a fazer sentido esse método. Né? Então, são lojistas que têm 1, 2, 5, 10, até 20, 30 lojas estão, né, junto comigo trabalhando. E então, a gente faz esse segundo pilar acontecer, que é justamente a construção do calendário milionário. O que é esse calendário, Márcio? Ele é, na verdade, a junção de um pilar, dos 3 pilares, que é o compras, o marketing e o vendas. Como assim? A gente montando um calendário do ano de todas as ações que tu vai fazer, tu traz o teu fornecedor para trabalhar junto contigo e aí tu alinha isso com o teu setor de compras.
E onde é que está a sacada, Márcio, nisso? É que tu aumenta a tua barganha com ele e é onde tu ganha as tuas margens. Eu falo, né, que o resultado do varejo ele está na compra. O lucro ele está na compra, ele não está na venda. Interessante, cara. Então, é importante o compras estar alinhado com o setor de marketing e aí alinhado com o setor de vendas, bolando uma boa campanha de incentivo, né? Então, não adianta o setor de compras comprar e o marketing não divulgar. Não adianta o compras se preparar com umas pilhas de produto, o marketing divulgar e a tua equipe está dormindo em loja. Então, qualquer um desse braço aqui, se ele cai, qualquer um desse pé que ele cai, o tripé ele não vai funcionar. E perde a data, né? Porque a Páscoa vai acontecer, Exato. Estando preparado ou não, Dia dos Pais, das Mães, aí vai. Muito interessante. E o que eu mais vejo, Márcio, é lojista sempre correndo atrás do rabo, sempre apagando incêndio, porque não se preparou, porque não se planejou, não fez um planejamento do ano das suas ações comerciais. Então, é fundamental ter esse calendário anual para aumentar as margens. Eu tive um projeto que eu fiz uma vez para o Sebrae, Dreves, sobre datas especiais, merecem cuidados especiais, e era sempre um mês antes, ou às vezes antes, mobilizar as equipes para não perder a data. Mas fazer isso já do ano, porque a gente sabe que vai acontecer, é genial. E mais, tem datas, né, que não são importantes, como um Dia dos Pais, Dia das Mães, mas eu costumo brincar, o Dia do Apicultor, para alguma região isso é importante, o Dia do Funcionário Público, tem datas que tu pode criar elas, né? E, seguindo o método, qual o terceiro, quarto, quinto pilar? O terceiro pilar é um pilar que é o DNA de venda ativa. É onde eu ensino, Márcio, a de fato tu buscar essa venda e tu não só ficar esperando o cliente vir na loja. E como é que funciona? Ele passa pela cultura da tua empresa, pela captação dos dados. E hoje é muito comum o varejo ainda não captar os dados do cliente. Como é que a gente vai ir atrás do cliente se a gente não tem o dado dele? Ou melhor, ir atrás do não cliente, que é o lead que eu chamo, né? É o cara que nem comprou ainda na tua loja. E aí, com os dados, a gente começa a brincadeira a ter uma venda cada vez mais previsível. E é isso que o empresário quer. Ele quer saber quanto que ele pode vender no final do mês. E se ele tem o dado e ele consegue buscar essa venda, e a hora que tu começa a dominar essa arte, que nada mais é do que um funil de vendas, né? Porque tu impacta os clientes, alguns vão responder, outros não vão. Quando tu começa a dominar essa arte, Márcio, o jogo começa a virar. Perfeito. A venda começa a ficar na tua mão, começa a ficar menos dependente de fatores externos para o negócio acontecer. Que é uma reclamação da grande maioria dos vendedores. Não vendo porque choveu, não vendo porque o governo A, governo B. E se a gente olhar para fora, sempre vai ter adversidade, né? O desafio é justamente isso, fazer a equipe engajar num calendário paralelo a tudo que possa acontecer. E, em casos graves, uma pandemia ou uma enchente. Muito bom. E o que chama atenção, que tu falou do funil, né? Dados são o novo petróleo, né? É uma riqueza de informações que o pessoal acaba perdendo. E o quarto, como que funciona? O quarto pilar, Márcio, ele nada mais é do que pimba, né? O cara caiu para dentro do nosso aquário, ele virou nosso cliente. Bom, agora a gente precisa aproveitar e vender mais para esse mesmo cliente. Né? Eu digo que a receita, ela gera venda. Ou melhor, né? Que tu divulga lá, o tráfego que tu faz, né? A mídia que tu faz, gera venda. Pô, legal. Mas o resultado, ele está na venda para o mesmo cliente. Porque, primeiro, ele te custou, né? Teve o tal do CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente, te custou para fazer aquela venda. Depois que ele já é teu cliente, que ele já teve a tua experiência, a gente precisa, né, dar uma experiência diferenciada para esse cliente, que muitas vezes é um cliente antigo, é um cliente que vem sempre comprar na tua loja. Tu não pode tratar ele da mesma forma com um cliente novo. Então, a gente monta estratégias de CRM. Né? O que é o CRM, para quem não conhece, né? É o Customer Relationship Manager, que nada mais é do que o relacionamento, esse gerenciamento do relacionamento com o nosso cliente. Então, montar essas estratégias para que cada cliente tenha uma experiência diferente. Vou te dar um exemplo, que é muito comum lá na Labs. Se tu é um cliente da Labs, tu acessar um site hoje,
e abandonar o carrinho, que é o mais comum, né? O pessoal adora ir lá, abandona o carrinho e aí deixa aquela compra ali. A gente pega essa informação, leva pro vendedor de loja e o vendedor diz, ô Márcio, tu abandonou um carrinho aqui na Labs, né? Um celular, quer que eu leve ele aqui no estúdio aqui para tu dar uma olhadinha e tal? Eu tenho ele aqui, pronto, entrega aqui na loja aqui. Tal. Isso, poxa, essa é uma experiência que a gente melhora e a conversão ela é altíssima. Então, mas a gente só consegue fazer isso porque a gente tem o dado do cliente. Vou só traduzir para você que não entendeu, né? O abandonar o carrinho, né? Que associa o supermercado, deixar o carrinho na gôndola. Numa compra digital é quando você está lá quase comprando e não passou o cartão, né? Não efetivou a compra. Exato. E esse dado está colocando. E outra coisa que o Dreves falou sobre o tráfego, né? É quando tu anuncia no Face, no Google, no YouTube, né? Porque é um termo que a maioria também está acostumado com propaganda, com jornal, TV, perfeito. Revista e o marketing digital. Esses dias eu ouvi uma palestra, o cara falou que não existe marketing digital, né? Ele não querendo causar polêmica, ele falou assim, existe marketing no digital também, né? Que fazem tudo, inclusive lá. E, Tchê, tem um caso de vocês de sucesso que eu acompanhei no detalhe desde que surgiu a ideia, que é levar a loja até o cara, né? Esse meio bíblico, né? Se Maomé não vier até a montanha, levar a montanha até Maomé. Como que vocês chegaram àquela conclusão e como é que foram os resultados de botar a loja dentro de uma sacola e com todos os protocolos, né? Poder, na época, eu não lembro o número de lojas que vocês já tinham naquele momento e fizeram as lojas irem a campo. Como é que foi isso? Perfeito. Bom, primeiro passa por captar o dado. Então, essa é uma ação que não é feita para qualquer cliente, são apenas para clientes especiais que pode fazer isso, mas que, na verdade, tem o cunho de buscar essa venda. Então, a gente, né, despretensiosamente leva, né, a mala até a Labs Bag, né? Ou seja, a gente reúne produtos, leva na casa do cliente e lá deixa ela por 1, 2 dias provando aquelas roupas e aí ela acaba sempre comprando. Tem um gatilho aí, que é o gatilho mental que a gente chama, né, Márcio? Que é o gatilho da reciprocidade. Exatamente. Então, acho que a cliente fica tão, nossa, maravilhada, né, surpresa com aquela experiência, que ela acaba comprando e ela tem uma taxa de conversão absurda. Pois então. Então, a cada 10 que a gente faz, a gente converte 8. Então, assim, ó, realmente é muito bom. O ticket médio ele é maior também nessa ação. Então, quando tu tem esses dados, a venda começa a ficar mais previsível. Ou seja, se tu quer vender 10, quantas malas tu precisa fazer? Se tu quer vender 50, quantas malas tu precisa fazer? E aí tu bola o teu plano de ação baseado nessas tuas metas e naquilo que tu colocou. Fica outro comércio, né? Quando tu tá com um conhecimento focado na venda física bem feita, no digital. Mas o que hoje tu sente na tua avaliação de tudo que tu já pegou nessa, né, lançando o Grupo Eleva, né, e obrigado pela exclusividade de começar a tocar no assunto dele hoje aqui, em breve vai ter um lançamento maior, mas como que tu ainda percebe as crenças limitantes, o lojista que luta contra o que já ajudou outros lugares? Às vezes parece que a gente já tem a solução e o cara vai contra, né? Se sabota. Como que é trabalhar a cultura do empresário, do lojista, para que ele literalmente quebre o que talvez tenha funcionado durante anos e passe a acreditar no que precisa ser feito, né? Como que tu está trabalhando a questão do mindset, da mentalidade? Boa. Acho que é um bom ponto, Márcio, até para chamar a atenção, porque eu tenho visto hoje que muitos lojistas eles estão tão focados na operação mesmo, eles são tão sugados na operação, no dia a dia, que eles não conseguem respirar, abrir a cabeça para o novo e enxergar coisas que já existem novas e se permitirem. E então, eu sou suspeito porque hoje eu também tenho um mentor que me ajuda a atalhar o caminho que eu quero. A mentoria, na verdade, ela tem muito esse propósito de encurtar o teu tempo e o teu dinheiro, né? Dizem que um sábio, ele aprende com os próprios erros, mas um gênio, ele aprende com os erros dos outros.
Então, assim, ao invés de tu ficar tentando e errando, cara, aprende com quem já fez, com quem já trilhou o teu caminho, né? E tá te trazendo aqui de uma forma pifada, já é só com passo a passo, com tudo pronto, né? Talvez nem tudo dê certo, mas para nós deu, isso eu posso garantir, e tem dado para esses lojistas que eu tenho trabalhado. Então, abre a cabeça, busca conhecimento aí, né? Seja comigo, seja contigo, né, Márcio, que também tem essa veia muito forte. Mas no YouTube, a informação ela está de graça, as redes sociais, né? Então, se abram, se permitam, porque ela é sempre muito relevante. Bacana. Drebs, hoje voou, né? Mas eu tenho certeza que quem assistiu pôde acompanhar como fazer com coisas bem viáveis, conseguir economizar o tempo, o sofrimento e, tu falou em encurtar a grana, é gastar menos, mas ganhar mais. Perfeito. Essa é a ideia. Obrigado. E hoje o Multicidades fica por aqui. Você quer rever essas e outras entrevistas, basta entrar no YouTube, Ubra TV, e você vai ter todas as informações lá. E até a próxima.